Olá pessoal, meu nome é Marcelo Torres, eu sou fundador da iniciativa TradeWiser, que tem como objetivo ajudar você a ter opinião formada e independente sobre o mercado de investimentos. Hoje pela manhã eu assisti a entrevista do executivo responsável por Asset Management International da Goldman Sachs, dizendo a respeito dos impactos que o coronavírus tem sobre o mercado financeiro. Basicamente, o que ele disse foi que o presidente Trump ele tem que tomar algumas iniciativas emergenciais para resolver o problema do coronavírus no país ou nos Estados Unidos, certo? Para que pudesse impedir de causar impacto no mercado financeiro, porque havia muito pouca coisa que o Banco Central pudesse fazer para poder remediar qualquer impacto da crise do coronavírus. Pessoal, para quem sabe e acompanha o cenário econômico mundial dos diversos países do mundo, eu digo diversos países do mundo porque o Brasil não é uma ilha, a gente funciona conforme toca a música do mercado internacional, porque os maiores investidores nacionais, na verdade, vêm do exterior. Então, quando você ouve falar, não, uma fuga de bilhões de dólares, na verdade, são os investidores que resolveram ir embora, por algum motivo, né? É sabido que a economia mundial está fragilizada. Sugou-se tudo que podia sugar em termos de economia, em termos de lucro, né? Então, assim, eu como analista técnico já vinha percebendo o movimento dos preços que se iniciaram, se não me engano, por volta de 2016, vinham se formando o que a gente chama de cunha de alta com implicância baixista. Ela começa mais larga e aos poucos os candles vão se estreitando, e a partir da metade dessa figura em diante, antes do final da figura, há uma ruptura da figura para baixo e a queda é do tamanho da boca de entrada, do tamanho do ânimo de entrada. Ontem, esse patamar de preço, esse preço-alvo da queda foi atingido pelo Ibovespa, que eu venho publicando já há algumas semanas nas minhas redes sociais. O motivo que levou a esse, digamos assim, desespero não se reflete necessariamente no coronavírus, mas no impacto que o coronavírus pode ter em cima do mercado financeiro é indireto. Foi como a figura que eu desenhei e publiquei ontem. É um bolo onde eu tenho 5 camadas, os principais responsáveis pela próxima grande crise mundial, que são o governo, os políticos, os bancos centrais, os bancos e os mercados de bolsa de valores. Esses personagens, eles fizeram de todo possível para que os últimos anos ou os últimos meses do movimento do mercado fosse o que pudesse dar o maior lucro possível, porque eles sabem que a estrutura que está por trás de cada um desses países é frágil. Só não esperavam que a cereja do bolo fosse ser o coronavírus, que a princípio não estava no mapa. Em 2008, a cereja do bolo foi o Lehman Brothers, que simplesmente não aguentou a situação financeira totalmente distorcida das relações entre os créditos e títulos e etc. E ele acabou estourando, aí a crise veio à tona depois de 3 anos de ter sido detectado o primeiro sinal de possibilidade de crise mundial por causa do modelo financeiro que se adotava na época, coisa que não mudou muito até hoje, tá? O fato é que essa crise agora pode ser que tenha como pivô o coronavírus, desde que ele dure muito mais do que está durando. Fato é, esse desespero todo no mercado financeiro é por conta daqueles que ganharam muito dinheiro e que agora estão tentando fazer o maior lucro possível, né? Isso a gente pode ver não só nos gráficos, como também nos vários indicadores financeiros mundiais. Isso estava explícito lá. O objetivo, como eu disse, do TradeWiser é colocar vocês numa posição onde vocês podem montar a opinião de vocês sem necessariamente seguir o que o corretor da corretora diz ou o gerente do banco, etc. A opinião deles é importante, definitivamente é importante. Eles estão acompanhando o dia a dia do mercado. Mas você tem que saber aonde o calo aperta para você. Cada um de nós temos uma tolerância a risco, né? Então, com análise técnica, no meu caso, eu formei em engenharia, eu digo apenas porque eu não sou economista, mas eu fiz os meus estudos, tenho o meu desenvolvimento nesse setor
para satisfazer as minhas necessidades com base na análise técnica na qual eu tenho 16 anos de prática. Então, quando eu olho o gráfico, ele me dá um sinal onde eu busco no mercado financeiro, nos fundamentos do mercado financeiro, explicações e respostas para aquilo que eu vejo nos gráficos. Ou vice-versa, às vezes eu vejo algumas informações, alguns indícios, alguns números no mercado financeiro e eu pergunto, será que eu não tenho um reflexo nos gráficos? Então eu faço essa associação. Então eu quero trazer para vocês essa visão. Vocês não têm que ter especialidade para entrar nesse modelo financeiro, nesse raciocínio financeiro, nessa mentalidade de investidor, para que vocês possam tomar a decisão própria de vocês. Eu há meses venho avisando, para não dizer ano, que um grande crash está para surgir no cenário mundial. Não tem prazo, assim como eu disse, lá em 2008, alguns primeiros sinais foram detectados em 2005 ainda, e a coisa foi estourar em 2008. Agora segue a mesma linha, tá? Mais ou menos um fundamento talvez um pouco diferente, mas não muito diferente do que nós tínhamos em 2008, aonde agora a gente está com a economia fragilizada, tá? Alguns países importantes no cenário mundial estão ou tecnicamente em recessão ou entrando em recessão. E isso aí pode trazer um agravante aí com essa coisa do coronavírus, que fecha a fábrica, para de produzir, enfim, isso pode gerar um efeito cascata nas economias mundiais, por que não dizer assim? Então o objetivo é mostrar para vocês que é muito simples você conseguir formar a opinião própria. Tá? Você tem diversas informações no mundo, né? Você tem diversos especialistas. Basta eu, por exemplo, quando eu pego aqui o meu Twitter, eu crio uma lista aqui no meu Twitter, aonde eu adiciono todos aqueles que eu gosto de seguir em uma listagem. Tá aqui, ó. Hoje eu sigo 24 especialistas do mercado financeiro. Então, à medida que eles vão soltando os seus posts, suas informações, seus números, eu vou acompanhando em sequência cronológica. Então você fala, Bom, Marcelo, como é que eu vou acompanhar 24 especialistas? É simples, desde que você tenha uma ferramenta onde você consiga seguir cronologicamente aquilo que acaba de chegar. Você vai lendo, vai passando para cima, vai vendo todas as informações, todos os indícios aqui, ó. Temos gráficos aparecendo no cenário, temos a opinião das pessoas, tá? Mais gráfico aparecendo no cenário, várias pessoas citando várias situações, buscando mais gráfico aqui, ó, buscando situações que acontecem no cotidiano do mundo, e que isso pode, somando essas pecinhas, você montar um quebra-cabeça aonde você começa a perceber a formação da imagem. Essa imagem você começa a ficar atento com outros sinais que vêm por aí, e você vai só encaixando essas peças. Obviamente você tem que ser crítico, você não vai seguir apenas um especialista, ouvir o que ele tem a dizer e falar, nossa, essa é a verdade suprema, tá? Muito pelo contrário. A TradeWiser prega você montar a sua própria opinião. Eu tenho os meus seguidores, que a gente chama de seguidores na rede, mas não necessariamente eu quero que vocês me sigam a minha opinião, as minhas decisões, as minhas falas. Eu quero que vocês me ouçam e me tenham como mais uma pecinha do quebra-cabeça, aonde vocês vão definir aquilo que é o melhor para vocês no mundo dos investimentos. Então, fica a dica para vocês aí. Montem a opinião de vocês com base em diversas informações, diversos números, aprenda análise técnica. Eu já formei vários alunos, dois deles, por exemplo, que eu sempre gosto de citar, eles foram bastante aplicados, eles já acompanhavam um pouco a análise técnica, e aí eles fizeram o meu curso para conseguir fechar, conseguir entender exatamente como que encaixa cada um dos indicadores, cada uma das visibilidades que a análise técnica te informa, né? Então, um deles conseguiu pagar o curso deles em 1 semana e o outro conseguiu pagar em 2 semanas. Então, assim, basta você correr atrás. Eu comecei a investir na Bolsa de Valores de Nova York, na época eu trabalhava nos Estados Unidos por uma grande multinacional brasileira, e no meu penúltimo ano investi na Bolsa de Nova York. Mas era assim, todos nós engenheiros nos reunimos numa sala,
E aí o combinado era, vamos pegar um e-mail só, nos cadastrar numa pessoa que gera informações muito quentes do mercado, e aí quando ele mandar um e-mail, a informação para nós, esse e-mail vai disseminar para todos, e cada um pega e faz o que quiser. Eu falei, meu, o investimento não funciona dessa forma, tem alguma coisa muito errada. Eu comecei a pesquisar. Quando eu voltei dos Estados Unidos, no final de 2004 para 2005, eu comecei a estudar, descobri análise técnica, peguei PDFs gratuitos na internet, estudei, comprei livros, fiz diversos cursos e cheguei à conclusão que eu estava pronto como analista técnico no dia que eu sabia mais do que o curso que eu estava participando. A partir daí eu falei assim, agora a carreira solo é prática, é análises e associar isso de alguma forma, porque ainda assim, olhando para os gráficos, eu falava, tem alguma coisa estranha, porque só o gráfico não me diz a sustentação que eu preciso ter, a garantia que eu preciso ter para tomar uma decisão. Vale a pena fazer um parênteses seguinte. A análise técnica não é uma bola de cristal, ela não vai te dizer o que vai acontecer, e muito menos é uma falácia, que é uma brincadeira de criança que está só traçando linhas, tá? A análise técnica tem a sua aplicabilidade muito séria, tanto é que a grande maioria das pessoas que investem no mercado financeiro hoje olham gráfico, senão o gráfico não serviria para nada. Um simples análise, um simples movimento dos candles, uma linhazinha que você traz, você está fazendo análise técnica, portanto, a análise técnica tem a sua aplicação. Agora, ela sozinha talvez não tenha sustentação para direcionar as suas decisões. Então, eu percebi que eu precisava buscar ainda mais informações. Fui para o mercado financeiro, comecei a perceber sinais, informações vindo da Bloomberg, vindo de especialistas financistas, economistas, enfim, pessoas que traziam informações não só da macroeconomia, mas da microeconomia, no Brasil, por exemplo, ou da microeconomia de outros países. E com isso você consegue montar um efeito cascata, um efeito dominó, aonde se isso está acontecendo positivamente, vai acontecer aquilo, ou se isso está acontecendo negativamente, vai acontecer aquilo outro. Então hoje nós estamos no efeito negativo do movimento do mercado financeiro. Então assim, é muito importante você montar a sua opinião para que você saiba o que realmente estão falando aí fora, tá? Como eu disse para você, a entrevista do executivo do Goldman Sachs dizendo que o problema das finanças mundiais, da economia mundial, vai ser possivelmente o coronavírus que está acontecendo. Na verdade, ele é só um pivô. Ele é só um pivô, porque as economias mundiais deveriam estar com um colchão de segurança financeiro estratégico e um modelo bastante sedimentado para que eles não fossem afetados. Mas, se você olhar nas crises passadas, é um ciclo que a cada 10 anos, tanto é que a última foi em 2008, a cada 10 anos, em média, há uma crise, uma grande crise econômica no mundo, ou financeira no mundo, tá? Então, é só você somar, não é muito difícil. Você tem que ter interesse, você tem que gostar de números, você tem que ter, principalmente, a vontade de ter uma opinião independente. Só isso é suficiente para que você tenha sucesso nos seus investimentos. Quem acompanhou as minhas análises, eu vinha dizendo nelas que, pessoal, tá para acontecer alguma coisa no mercado. Eu não sei exatamente qual é o fator propulsor desse grande acontecimento negativo, mas tem alguma coisa para acontecer. Fato é que o seu stop está justo. Se o mercado vier para baixo, você está fora? Então, a pergunta está lançada para vocês. O seu stop estava lá? Eu tenho recebido dezenas de telefonemas e algumas, se somar todas as minhas redes sociais, participo de 6 delas, eu tenho recebido quase uma centena de pedidos. Marcelo, o que eu faço agora? Eu tô lá em cima, meu preço está X, eu tô achando que eu vou comprar mais porque o mercado está muito barato agora. Bom, considerando que tem um potencial de vir uma grande crise, eu pergunto o que é barato? No mercado onde tem um potencial para crescer, R$50 numa ação pode ser barato. No mercado que não tem para onde crescer, R$5 pode parecer muito caro.
Então, assim, barato para mim, sem questionar o cenário, é 1 centavo. 1 centavo para mim é barato, porque não tem para onde ele cair mais. Porque dependendo do cenário, a coisa é complicada. E o meu objetivo não é falar com você, compre isso, deixe comprar aquilo, venda aquilo outro. O meu objetivo é ajudar você a perceber que existe uma forma de você investir com mais segurança, criando um modelo mental individual para que você associe o seu apetite pelo risco com as percepções que você tem do mercado. Tá ok? Então é isso. A Tradewise tem o objetivo um objetivo educacional e de te mostrar que não é muito difícil montar uma opinião própria e cuidar dos seus investimentos. Você pode pedir uma ajuda para o seu gerente do banco, para o corretor da sua corretora. Eu sou agente autônomo de investimentos, tá? Mas agora eu não trabalho como agente autônomo de investimento. Mas quando eu trabalhava, eu gostava de trazer a informação para o meu cliente. Eu mostrava para o meu cliente, olha, esse é o cenário que eu tenho, a análise técnica me mostra esse cenário. Eu chegava todo dia cedo no escritório, eu lia todos os jornais possíveis, assistia todos os vídeos, percebia todos os cenários e montava o meu efeito dominó. Com essa notícia positiva, o que é que eu posso aproveitar? Qual é a consequência que isso vai ter? Se era um efeito negativo, qual é o efeito dominó que isso vai me causar e aonde eu tenho que colocar as minhas proteções? Enfim, se você somar essas duas coisas, análise técnica com análise fundamentalista, e se você fizer o exercício todo santo dia, achar um canal. Eu, por exemplo, gosto de assistir de manhã cedo, estou preparando as crianças lá, tal, para ir para a escola, eu assisto a Bloomberg International, já está me munindo de informações que está acontecendo no mundo inteiro. Por que a ASA fechou positivo e negativo, como é que a Europa está andando agora e como é que o mercado brasileiro e norte-americano pretende abrir. Então eu vou só montando minha opinião, sento na minha mesa, já vou buscando mais informações para ver como é que estão surgindo as notícias, para que eu possa montar a minha opinião, tomar as minhas decisões, olhar as minhas posições, me posicionar, me proteger ou sair de onde eu estou. É simples assim, tá ok, pessoal? É isso daí. Agora é ficar atento com as próximas notícias que vem no mercado, tá? Acompanhe minhas postagens educacionais se você quiser, meus vídeos. Eu estou presente em todas as redes sociais: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, TradingView e Telegram. E também tenho post de imagens no Pinterest e no Instagram. Então assim, escolhe a sua rede social preferida, eu estou lá, me sigam, tá? Busque outras pessoas, aos poucos nos meus vídeos eu vou citando pessoas com que eu gosto de seguir, os economistas que eu gosto de seguir. Essas pessoas vão munindo você de informação, não de decisão, de informação. Você pega toda essa coletânea de informação e transforma isso na sua opinião. Com base na sua opinião, você faz os seus investimentos, ok? Muito obrigado por assistir o meu vídeo. Por favor, não esqueça de dar um like aqui embaixo, é muito importante e motivador para mim. Quer receber minhas opiniões, minhas análises e minhas informações em primeira mão? É só você dar um follow em qualquer uma das redes sociais, das principais redes sociais. E é isso aí, pessoal. Desejo sucesso para todo mundo.